Se alguém te fala neurocirurgia, o que vem na sua cabeça? Algo complexo, distante, talvez mesmo até muito assustador, né? Mas a verdade é que a neurocirurgia está muito mais presente no dia a dia das pessoas do que parece. Dor na coluna, formigamento na mão, hérnia de disco, tudo isso em algum momento pode passar por uma avaliação de um neurocirurgião. E a ideia aqui no Neurocast é justamente descomplicar isso, trazer a informação de forma clara, direta e sem exagero, para você aí em casa entender melhor o seu corpo e tomar decisões mais consistentes. Eu sou o Dr. Ibiratã, neurocirurgião, e esse é o Neurocast. E hoje a gente vai começar pelo básico, mas que pouca gente realmente entende. O que é a neurocirurgia na prática e quando ela realmente entra na sua vida? Doutor, acredito que muita gente aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, como eu tenho essa dúvida também. Muitas pessoas, quando pensam em neurocirurgia, nós imaginamos muito um assunto só sobre o cérebro. Como que é essa história? É realmente só tratar das coisas na nossa cabeça ou envolve outras áreas do corpo que talvez seja aí uma dúvida que muitas pessoas têm e eu gostaria que o senhor comentasse aqui com a gente. Então, Vitor, é muito engraçado, né? Que todo paciente que chega pra gente pela primeira vez acha que neurocirurgião trata só de cérebro, né? Então fala, neurocirurgia associa neurocérebro, né? Mas eu gosto sempre de explicar para as pessoas que neurocirurgia não tem a ver só com o cérebro, né? Tem a ver com o cérebro, tem a ver com coluna e tem a ver com nervos periféricos, ou seja, a gente fala sempre em sistema nervoso central, que seria o crânio, e sistema nervoso periférico, que compreende coluna vertebral e os nervos como para a mão, para o braço, ou seja, é muito mais global a abrangência da neurocirurgia. Muito bom, porque muitas vezes nós, como leigos no assunto, tendemos a associar coluna com ortopedista, que envolve osso, mas então não é isso. Nós devemos procurar, sentir uma dor nas costas, quem que eu devo procurar primeiro? É sempre o neurocirurgião. Claro que quando você chega com uma dor na coluna, o primeiro ambiente que você acaba procurando na hora da crise é o pronto-socorro, né? E do pronto-socorro, até os próprios colegas às vezes fazem essa confusão e acabam encaminhando para um ortopedista, por exemplo. Mas coluna, quem opera a coluna de fato é o neurocirurgião, né? É ele que tem aquele conhecimento mais abrangente da coluna, né? Porque eu vou pegar até um modelo aqui para mostrar. A coluna, ela não abrange só a parte óssea, né? Ela abrange a parte discal, a parte da inervação periférica. Então, o neuro ele tem esse conhecimento muito mais amplo e consegue fazer uma cirurgia com muito mais, vamos por assim, muito mais delicadeza, né? Já que o senhor falou aqui pra gente, ensinou a gente que o neurocirurgião é responsável por cuidar da nossa coluna. Eu tô sentindo lá em casa uma dor na coluna, na lombar, enfim, eu estou com esse sintoma. Pode ser ou não uma hérnia de disco, que muitas vezes é um fantasma aí na vida das pessoas que têm uma rotina exigente. Sim, quando você tem uma dor nas costas, vamos por assim simplificar para o público em casa entender, a dor nas costas ela pode ser de coluna sim, mas ela pode ser muscular, né? Ela pode ser uma coisa tensional, uma posição que você fez no seu dia a dia, mas assim, se a dor persiste, né? se ela principalmente está irradiando para a perna, é uma dor queimada, eu acho que tem que procurar um especialista, tem que fazer um exame de qualidade, né? Não adianta fazer só raio-x, tem que tentar fazer uma ressonância para poder ter uma avaliação melhor e entender aquilo. A gente sabe que hoje existe Mounjaro, outras alternativas, mas um grande vilão ainda para a nossa saúde e que a gente sempre tem um receio é o sobrepeso. Ele impacta nisso, ele piora, se eu tenho ou não sobrepeso, isso é um fator decisivo para um diagnóstico? Tem essa lenda que só quem está acima do peso, ou só quem exige muito em esforço físico, seja no trabalho, ou seja no seu dia a dia, vai ter hérnia de disco, por exemplo. Tem essa lenda, né? Claro que isso vai contribuir de forma importante, sim. Mas as doenças de coluna lombar, ela tem muito a ver com genética também. Então, se você tem uma tendência genética, ainda você joga carga, joga peso em cima daquela coluna, essa doença progride de forma muito mais rápida, né? A coluna, eu vou pegar o modelo novamente aqui. Se você pegar, aqui temos a parte óssea, a parte discal, né? Quanto mais carga você joga para cá,
maior a compressão que você vai ter em cima da inervação, né? Por isso que a gente sempre fala, quem segura a coluna não é somente o osso, quem segura a coluna, quem estabiliza a coluna é também a parte muscular. Então, quanto mais forte você tiver um preparo físico, um preparo muscular, principalmente do que a gente chama de core, né, que é a parte abdominal, a parte dorsal da coluna, menos lesão você vai ter na coluna. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, né, alimentação, atividade física regular, isso faz toda a diferença no tratamento da coluna. Então, nós fizemos o diagnóstico de uma hérnia de disco. E agora? Nós vamos necessariamente para a cirurgia ou tem outra alternativa? Ou é sempre cirurgia mesmo? Essa também é uma outra questão que me perguntam bastante, né? Tudo é hérnia de disco? Não. Popularmente chamou-se hérnia de disco tudo quanto é desgaste discal. Mas lembrar que o disco ele tem fases de desgaste, né? Então, ele começa com uma bolha menor, vamos por assim, né, um abaulamento, depois vai para uma protusão discal, depois para uma herniação e até mesmo para uma hérnia migrada, que é o que a gente fala. Eu falo sempre para meus pacientes que dor, qualquer um desses estágios podem dar dor. Então, dor irradiada para a perna, qualquer um desses estágios podem ter dor. A diferença é o tamanho da bolha, o tamanho do quanto ela comprime a inervação. Isso aí é o que vai nortear a gente juntamente com a clínica do paciente para saber se é cirúrgico ou não cirúrgico. Mas é claro, a gente nunca indica cirurgia de cara, tá? Então a gente realmente começa com uma parte medicamentosa, começa com um fortalecimento muscular, né? E hoje a medicina evoluiu bastante, então nós temos técnicas até de analgesia, ou seja, de melhora da dor, com o que a gente chama de bloqueio, né? Que são as isotomias, os bloqueios, onde nós levamos o paciente ao consultório ou mesmo ao hospital, né, infiltramos essa região com uma solução, né, de anestésicos, corticoides, anti-inflamatórios, trazendo uma melhora rápida para o paciente para que ele consiga fortalecer melhor essa coluna, dando uma qualidade de vida melhor. E na experiência do senhor de longos anos como neurocirurgião aqui, referência na nossa região, qual foi o caso que mais foi marcante nessa história como neurocirurgião, que poderia até ser talvez documentado um dia num filme como algo emocionante que o senhor fala, esse caso eu levo para minha vida? São vários, é difícil você eleger um, né? Eu falo que aqui na região, no nosso hospital, nossos hospitais onde a equipe trabalha, né? Fazemos uma média de 300 a 350 cirurgias ano. É muita coisa, né? Entre cérebro e coluna. Mas sempre tem aquelas que ficam mais marcadas, né? Eu lembro, isso já se vai uns 10 anos, eu lembro de um garoto, uma vez que trabalhava com um pai, ele trabalhava instalando aqueles telhados, né, de zinco, vamos pôr assim, e ele caiu mais ou menos de 8 metros de altura, né? Então ele teve uma fratura assim em coluna, fratura cervical, fratura torácica, fratura lombar. Foi uma coisa assim monstruosa, sabe? Foi uma cirurgia que envolveu mais de um membro da equipe, durou aí só 15 horas, né? E eu falei, poxa, esse paciente não vai ter solução, né? Eu achei que ele não fosse voltar a andar e voltou ali andando, quase sem déficit. Foi uma coisa muito gratificante pra gente, né? Esse é um dos casos, né? Cérebro também tem vários, né? Eu lembro de uma história também muito emocionante que eu operei um garotinho, ele devia ter uns 7 anos de idade, e um traumatismo, foi um acidente de carro, né? E ele veio com o crânio todo afundado pra gente, entrou em coma, ficou sedado muito tempo, e acabei saindo desse hospital que eu estava, e anos depois retornei para trabalhar lá, e eu estava tomando café um dia, aí a mãe chegou até mim, você não é o Dr. Biratã? Eu falei, sou eu mesmo, tá? Olha quem está aqui. Eu não lembrava mais do paciente, né? Falou, olha, esse é aquele garotinho tal que você operou, não sei o que, em coma, não sei o que, ficou assim. Nossa, foi muito gratificante, porque você fala, nossa, eu achei que ele já tivesse ido embora daqui dessa fase terrena, vamos por assim, né? E estava bem, sem déficit, estava ótimo. Então, a neurocirurgia, eu falo que ela é muito pesada, né? Uma área assim que tratamos pacientes graves todos os dias, mas é uma área ao mesmo tempo muito gratificante. Você consegue trazer uma qualidade de vida para os pacientes, né? Trazer eles de volta à sociedade, à família. Doutor, última pergunta. Qual é o melhor conselho que o senhor pode dar aqui pra gente, o pessoal de casa que está acompanhando,
para nós termos uma coluna saudável, para a gente realmente ter qualidade de vida. Então, para você que nos assiste aí de casa no Neurocast, eu acho importante, assim, quem quer ter uma coluna saudável tem que ter hábitos de vida saudáveis. Então, assim, não exagerar na comida, ter uma atividade física regular, não ter uma sobrecarga de peso. A coluna, ela é um eixo, né? Ela funciona como um sistema de amortecimento. Quanto maior a tração, quanto maior a lesão que você fizer nela, você vai ter um comprometimento aí pro futuro da sua coluna. Então, assim, coluna eu brinco que o pessoal fala assim, nós temos uma coluna só. Não, nós somos 3, né? Cervical, torácica, lombar. Mas ela é um eixo único, então eu falo assim, a gente só tem uma na verdade, então preserve, mantenha essa coluna aí estável, que aí a qualidade de vida pode fazer toda a diferença aí no futuro. Esse é o nosso primeiro episódio do Neurocast. Foi uma ideia que surgiu aí no consultório, conversando com o Victor, e falamos, vamos levar informações para a pessoa, vamos trazer uma informação pertinente, uma informação que mude a qualidade de vida dos nossos pacientes. Aqui nesse Neurocast nós vamos trazer convidados de diversas áreas, não só da neuro, mas de diversas áreas, para tentar fomentar, para poder oferecer a você, ao público de casa, uma qualidade de vida e uma informação correta de alguém que entende e de alguém que vive isso na pele todos os dias. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal, curta esse vídeo, divulgue isso para os seus familiares, para os seus amigos, e toda hora nós vamos ter conteúdo aqui diferente, trazendo uma qualidade de vida melhor para você.